Então, gente, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Marcos ainda, mas todo mundo me conhece como Bola. E eu vou estar apresentando para vocês hoje aqui no Apresenta. Alguém tem algum palpite de qual é o tema? Você disse. Allan Kardec. Mais algum palpite? Alan Turing para da construção. Até o homossexual já agradeceu hoje? Pera, tá nervoso, então acho que é. Como é difícil ser vegano? Muito boa Eu essa. sou vídeo da vida. Ninguém mais? Ninguém chegou. Mas... Eu vou falar segunda. Sabia? Nossa, por que eu pensei isso, sabe? É meu palpite dele. Eu escolhi esse tema porque, sei lá, é uma coisa muito importante na minha vida. Todo mundo que me conhece sabe. Quem me conhece mais de perto. E eu nunca tinha... E eu ia sair do Apresenta e ia sair da faculdade e não ia fazer uma apresentação sobre isso. E aí eu pensei, nossa, acho que, tipo, não concebo isso daí, sabe? Queria fazer uma apresenta que eu pudesse falar sobre isso daí que faz uma parte importante da minha vida. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje. Começando um pouquinho com a minha história, eu acho que esses são os apresentas mais pessoais meus. Eu conheci uma banda em 2014. Eu tinha minha melhor amiga, a gente se conhecia há 7 anos e eu não sabia que ela era da Umbanda, nem sabia o que era isso. E um belo dia a gente estava fazendo a Olimpíada Brasileira de História e apareceu tinha uma das fases que era você analisar as pinturas. E apareceu a pintura dos orixás. E eu não sabia o que era aquilo e ela começou a falar tudo, a gente respondeu em 10 minutos. E eu falei, mano, o que é isso, sabe? E aí ela me explicou que ela era um bandista e... Aí eu entrei no mundo, né? Fui com ela uma vez no centro. Primeira vez que eu fui eu chorei. Eu chorei a gira inteira, que a gira é a nossa reunião. Chorei muito. E aí eu me apaixonei, naquele momento ali. E aí eu vim pra cá, pra São Carlos, parei um ano, 2016 eu não fiz nada. E em 2017 eu tava muito vazio, sem, sei lá, graduação cansa a gente, né? A gente precisa de outras coisas pra ocupar nosso tempo. Eu acho que a religião sempre foi importante pra mim. E aí eu entrei na minha casa atualmente. No final de 2017 eu me batizei na Umbanda. Essas são as fotos do meu batismo. Esse era o meu terreiro na época. Como é que bota a luzinha aqui? Esse era a galera do meu terreiro na época. Se alguém conhece aqui é o Maurício, do ICMC. Ele era meu irmão de santo. E eu tô aqui... E aí eu entrei, eu vou fazer 2 anos na minha tenda Baiano Tião e Pai Benedito de Aruanda. E além disso, ano passado eu comecei a fazer um curso de sacerdócio e teologia de Umbanda. Final desse ano eu me formo sacerdote na minha federação de Umbanda. E isso é muito importante para mim, está sendo um aprendizado incrível. E cada experiência dessa, que são as obrigações que a gente toma, é uma lição, é um aprendizado. E, sei lá, é muito emocionante passar por tudo isso daí. Mas então, afinal, o que é Umbanda? É difícil definir a Umbanda, porque a Umbanda é muito diversa. A gente fala que a Umbanda é uma religião sincrética e eclética. Por que sincrética? Porque ela pega elementos de vários cultos. Tem coisa do catolicismo, tem coisa do candomblé, tem muita coisa do espiritismo e de outras manifestações culturais brasileiras e de fora. E então é difícil definir Umbanda. Normalmente a gente usa o lema da Umbanda, que é Umbanda, Paz e Amor. Umbanda é paz e amor. Mas a Umbanda é muito mais que isso. Ela é essa religião sincrética, eclética, que misturou vários elementos da cultura brasileira. A Umbanda é muito brasileira em si. Ela foi criada no Brasil, né? A sua primeira manifestação foi aqui no Brasil. E ela tem elementos do índio, ela tem elementos do europeu, ela tem elementos do escravo africano. Então ela traz todos os elementos dos povos que compõem e compuseram as raças aqui no Brasil. Então é esse misto e essa diversidade incrível. E você nunca vai no mesmo terreiro e ter o mesmo culto. A Umbanda não segue dogma nem livros. Então,
a gente diz que a Umbanda é meio ditada pelas entidades que trabalham, pelas entidades chefes, que vão tocar o trabalho como eles acham que devem. Então tem muita diferença entre os vários terreiros de Umbanda. Isso também é um problema porque a gente não tem uma unicidade entre os cultos, mas eu não acho que isso é um problema muito grande. Eu queria só contar como tudo começou. E eu acho que Sabrina vai ficar feliz nessa parte, ou não. A história começou assim, eu vou ter que voltar para as origens do Espiritismo. O Espiritismo surgiu na França, na época que a França era polo cultural do mundo. E virou muita moda, virou modinha lá na França o Espiritismo. Todo mundo queria participar de uma mesa branca de Espiritismo. E era curioso, porque tipo, era um novo estilo de religião que ninguém tinha pensado ainda. Imagina, falar com os espíritos, gente. Então foi muita moda. E aí o que aconteceu? Os barões do café, na época no Brasil, tinham muito dinheiro. E eles passavam as férias aonde? Eles iam para a França passar as férias. Então essa galera foi para a França, conheceu o espiritismo, brasileira muito assim, comprou a modinha e trouxe o espiritismo para o Brasil. A questão é que com esse movimento dos barões de café irem para a França e trazerem o espiritismo para cá, deixou o espiritismo brasileiro muito elitizado. O espiritismo brasileiro, por história, é muito elitista. E o que aconteceu? Anos depois que o espiritismo já estava no Brasil, que a gente já tinha passado da época dos senhores do café e tudo mais, surge esse homem, Zélio de Moraes, Zélio Fernandino de Moraes. Ele foi um médium que iniciou o trabalho de Umbanda em 1906, 15 de novembro de 1906. O que aconteceu? Ele estava passando por ele estava tendo uns sintomas, né, de manifestação de entidades, e ele estava, tipo, às vezes ele parecia um bicho do mato, um homem que não conseguia falar nada, às vezes ele se curvava e falava como um senhor idoso, muito velho, e ninguém sabia o que era. Aí falaram para ele numa federação espírita. Nessa mesa espírita, foi a primeira manifestação do Caboclo Sete Encruzilhadas, que é o caboclo que trabalha com o Zélio, e ele falou que, né, o universo fez da morte o igualador de todas as pessoas. Então não importa quem você é, a gente sabe que todo mundo um dia vai morrer. E os espíritas estavam querendo colocar, tipo, separar até na morte as pessoas, o caboclo falou. Porque espíritos como pretos velhos e caboclos baixavam nos centros espíritas, eram considerados espíritos atrasados e não podiam passar sua mensagem. E o caboclo perguntou, mas só porque esses espíritos não foram gente importante em outras vidas, quer dizer que a mensagem que eles têm para passar é menos válida do que a mensagem desses espíritos mais evoluídos que vocês falam, desses espíritos com a fala pomposa? E aí ele falou, não, a gente precisa mudar esse padrão. E na casa do meu médium, na casa de Zélio Fernandino de Moraes, no dia 16 de novembro, ele falou amanhã, eu vou iniciar um novo culto. Um culto que não vai ter essas divisões. E surgiu aí a primeira tenda de Umbanda, por assim dizer, tipo, propriamente dita. E nessa mesma reunião ele falou essa frase aqui que eu acho incrível. Da mesma forma que Maria amparou nos braços do seu filho querido, também serão amparados os que socorrem da Umbanda. Todos serão ouvidos, e nós aprenderemos com aqueles que souberem mais, e ensinaremos os que souberem menos. E a nenhum viraremos as costas, e nem diremos não. É com essa mensagem que ele começou todo esse movimento. Mas, eu não queria entrar em conceitos religiosos aqui, para não ferir, né, o entendimento de vocês, porque eu respeito muito o livre-arbítrio, eu também acho que eu me sentiria invadido se a gente entrasse em alguns conceitos a mais. Então, eu nunca quis falar sobre religião aqui, por isso que eu nem falei sobre a Umbanda nos outros apresentas. Mas eu acho que a Umbanda tem uma mensagem muito maior para mim do que só o conceito religioso. Ela me ensinou a valorizar o conceito social, muito forte. E eu queria, para essa parte que eu vou direcionar meu apresento.
Queria saber se vocês conhecem quem é esse aqui. O Thor. Thor é o quê? Deus nórdico do? Trovão. Alguém sabe quem é esse cara? Zeus. Zeus é o? Deus do trovão. Deus do mar. Alguém sabe quem é esse cara? Representação urbana. Alguém sabe? Não. Não? Esse daqui é Xangô, gente. Ele é o orixá do trovão, na mitologia africana. Isso daqui me impacta muito. A gente está acostumado a consumir mitologia nórdica, mitologia grega, mitologia romana, mitologias de outros povos. E eu pergunto para vocês, quanto que esses povos contribuíram para a formação do povo brasileiro? Muito pouco, concordam? E mitologia africana, mitologia iorubá, que está tão mais próxima da gente porque veio do escravo, do africano, que fez parte da nossa cultura, a gente não tem conhecimento. A gente não consome, não fala sobre essas coisas. Não tem a modinha do Percy Jackson africano, não tem o God of War, não tem nada disso. E isso é triste, porque faz parte da nossa cultura também. Então é isso que eu vou falar para vocês. Eu vou contar um pouco da história do panteão africano das divindades, para a gente poder ter essa cultura e poder conhecer um pouquinho mais de uma cultura que é tão vasta. O que eu vou falar aqui é muito pouco perante o todo, mas eu acho que já é um começo. Primeiro eu vou começar com o Oxalá. Primeiro que a mitologia africana toda é monoteísta. Eles têm um único deus que eles chamam de Olorum ou Zambi. Todos os orixás ou são expressões de forças da natureza, como a Umbanda vê, ou são divindades ancestrais. São seres que foram humanos, que viveram há muito tempo atrás e que foram divinificados, de certa forma. E aí eu vou mostrar só alguns. Na África são cultuados 400 orixás diferentes, porque cada povo tinha o seu ancestral, que era como se fosse a pessoa que iniciou que iniciou a família, seria o progenitor mor, assim. Só que no Brasil a gente cultua 16 aproximadamente, mais cultuados. Então, Oxalá, ele é o pai dos orixás, ele é o princípio de tudo, ele é o emissário direto de Olorum e ele meio que coordena todos os orixás. Ele é como se fosse Jesus Cristo para a mitologia africana. Iemanjá, eu acho que é a mais conhecida no Brasil, por causa da festa de Iemanjá, tanto aqui em São Paulo, em Praia Grande, quanto em Salvador. Ela é a rainha dos mares, ela comanda as águas salgadas, ela é a orixá da criação, ela é o princípio criador do ser humano. É da mulher que é gerada a vida. Oxóssi. Oxóssi é o rei das matas, o caçador. Ele é a sabedoria espiritual de quem conhece e está em equilíbrio com a natureza. Oxum. Oxum é a senhora dos rios. Ela é o princípio da fertilidade feminina. Ela é o feminino, ela é o ouro, ela é a graça, ela é a beleza. Ela incorpora todos esses... Oxum é amor também. E Oxum é o amor próprio, principalmente. É o conhecer a si mesmo e se amar para poder exaltar as suas características mais importantes. Ogum. Ogum é o orixá da guerra. Ele é o orixá das ferramentas também. Ele é o deus do metal, do ferro, da linha de trem. Tudo que envolve o metal e a guerra, esse orixá. Ele é sincretizado como São Jorge para o brasileiro. A gente tem Yansan, que é a minha mãe. E Yansan é a senhora dos ventos e das tempestades. Ela é a rainha do raio. A gente diz que Xangô é o rei do trovão, porque ele é a força, ele é o som. E Yansan é o raio, que é a beleza é o prenúncio do poder de Xangô. Ela é a impetude, ela é a coragem, ela é o próprio ato da impulsividade do ser. É você fazer as coisas por instinto. Xangô. Xangô é o orixá da justiça.
ele é o rei. Ele é o rei, ele é o juiz, ele é tudo que concerne a lei. Ele define, ele que controla as leis e ele sabe como aplicar a lei para cada filho, como aplicar a justiça para cada filho. Nanã é uma orixá muito especial para mim. Ela é a avó, ela é uma das orixás mais velhas da Umbanda. Ela simboliza a paciência, o senso crítico, a sabedoria de quem já viveu muito e que tem um olhar mais amplo para as coisas da vida. Sempre que eu estou perdido e que eu acho que, sei lá, sempre que eu me sinto perdido e sem sentido para as coisas, eu penso muito nela. Ela me dá esse equilíbrio, essa sabedoria de que tudo é ensinamento na vida. Obaluaê, ele é o deus das chagas e da cura. Ele tanto cura quanto ele promove a doença como forma de ensinar as pessoas. Ele foi muito renegado, por isso que ele tem uma personalidade dele que é um pouco mais irritada porque ele foi renegado, que é o orixá mais Omolu que a gente fala, que é o orixá mais relacionado às chagas. E depois ele incorpora o entendimento de que as outras pessoas não fazem por mal essas coisas e ele começa a usar o seu poder de destruir para curar. Isso daí é basicamente um pouquinho dos orixás, mas como a gente pode conhecer mais sobre essa cultura? A mitologia africana ela é oral, é uma tradição oral, então foi muitas vezes passada por histórias, que a gente chama dos itãs, são as lendas dos orixás. E eu queria passar rapidão uma das lendas para vocês, que é quando tudo foi criado. Você ligou o som? Não, acho que tá com o som assim. Eu chorava toda vez que eu via esse vídeo. Beleza, do ouro, tudo que é gracioso. A mitologia diz que teve uma época que os mares secaram, na época dos vulcões e tudo mais, a terra estava muito seca. E aí começou a chover muito, e essa chuva precipitou e criou os rios. O rio veio para trazer a fertilidade de volta para a terra, para trazer de volta a vida. E como Oxum é o princípio da fertilidade, ela também é a fertilidade feminina. Trazendo a vida tanto da natureza quanto da vida humana. Ela está saudando o rio antes de fazer uma oferenda. E respeitou os espíritos do rio. Quando Oxum pisou a terra, a vida tocou o mundo.
foi água que preencheu de amor. Quando Oxum pisou a terra, foi que se alcançou a beleza de tudo. E a beleza então desabou felicidade nos corações. Quando Oxum pisou a terra, e a vida se deu nas árvores, nos animais e nas crianças. O mundo lavado de axé conheceu, onde tudo nasce, a bênção da criação. Só para terminar, eu queria trazer projetos pelo Brasil que estão tentando levar a cultura dos orixás para as pessoas. Hugo Canuto criou esse projeto que é Conto dos Orixás. É uma HQ brasileira sobre a história dos orixás. Eu não tenho ainda, se alguém quiser me dar de presente, eu ia aceitar muito, porque eu sou muito... Quero muito ter essa HQ. Eu não consegui ler ela ainda porque online eu não achei. A Valdete Tristão e o Caco Bressani, eles são antropólogos, eu acho. Eles criaram um livro para crianças, conhecendo os orixás de Exu ou Oxalá, para poder divulgar essa cultura para as crianças também. Isso eu achei muito foda, eu não conhecia. Bel Coelho é uma gastrônoma, ela criou um menu com comida dos orixás e ela vende, você come, você compra o menu inteiro e aí vão chegando os pratos dos orixás para você poder comer, e tudo bem baseado na cultura orixá. Esse daqui é o prato de Nanã. Nanã não pode ter nada com ferro, ela tem uma rixa com Ogum. Então tudo para Nanã tem que ser servido em madeira, ou tem que ser feito em madeira, em barro. E aí eles entregaram um negócio numa colherzinha de madeira, que é a coisa mais linda do mundo. É carinho. Não sei, é em São Paulo, eu acho. E no Rio de Janeiro. A presença dos orixás está na música, e eu fico muito feliz também quando artistas brasileiros estão valorizando essa cultura. Aqui é Larissa Luz, Lued Luna e Xenia Franca. Elas têm um projeto chamado As Iabás, que divulga a cultura africana. Luísa Lian, ela é daqui de São Paulo, e ela tem os 2 álbuns dela, um foi feito para Yansan, o outro foi feito para Iemanjá, e é muito legal de conhecer. E MC Tá. O carnaval esse ano, a Salgueiro veio com o enredo de Xangô. Foi muito legal, muito bom esse desfile. Isso daqui é um teatro aberto lá na Paraíba, chama o Alto dos Orixás, que eles divulgam toda a história e os itãs dos orixás. E, para quem quiser conhecer mais, Verger é um francês que morou no Brasil. Ele é um dos historiadores mais famosos nessa parte de orixás e tudo mais. Ele viajou para a África para fazer várias coisas. E o objetivo desse apresenta é que eu tenho um sonho, e meu sonho é que eu possa ver essa cultura tão presente na grande mídia como é a mitologia grega, como é a mitologia nórdica. E isso está chegando. Isso daqui é o filme Oya, ou A Ascensão de uma Super Orixá. É um filme nigeriano, Nollywood, né, que é um filme daqui, é a indústria cinematográfica da Nigéria. Eles fizeram um filme sobre Yansan e lançou em 2015 isso daqui. E é um primeiro filme de orixá, né, super-herói. É isso aí, gente.